Olá, caros estudantes! Bem-vindos a mais uma aula de biologia. Nós estamos falando sobre os seres vivos e dentro dessa perspectiva, a aula de hoje, eu vou apresentar para vocês um reino muito importante quando se trata dos seres vivos, que é o reino Plant, também chamado de reino das plantas ou reino metáfita. Então vamos entender por que esses seres podem ser chamados de seres do reino Plant. Para eles serem chamados do reino Plant, eles têm que apresentar algumas características, dentre as quais todos os indivíduos do reino Plant obrigatoriamente são seres eucariontes, apresentam a célula com núcleo celular. Uma outra característica importante é que todos os indivíduos do reino Plant também são seres pluricelulares, células especializadas em formar tecidos. Uma outra característica que é fundamental para os indivíduos desse reino é que todos eles são autotróficos, ou seja, produzem o seu próprio alimento. E vão produzir seu próprio alimento por meio de um mecanismo chamado de fotossíntese. Todos os seres pertencentes também ao reino das plantas podem apresentar, aí já não é todos, mas a maioria, a presença de seiva, a seiva bruta e a seiva elaborada. Uma das características que chama a atenção desse grupo das plantas é a presença da parede celular formada de celulose, a presença do cloroplasto, que é uma organela muito importante, e também os estômatos. As plantinhas elas são seres que apresentam o amido como reserva de energia quando se trata desses seres. Predominantemente, as plantas são classificadas como sendo seres pertencentes ao ambiente terrestre. Quando falamos desse grupo, tamanhos variados. Algumas plantas têm alguns centímetros, outras podem ter alguns metros, como nós vamos ver lá na frente. Vamos agora falar um pouquinho sobre a característica desses seres. Para os indivíduos pertencerem ao reino Plant, eles são formados por uma célula. Essa célula, por sua vez, ela é uma célula eucariótica. E dentro dessa célula eucariótica, nós vamos encontrar uma organela chamada de cloroplasto. Ela é uma organela muito importante por quê? Porque é ela que vai produzir, basicamente, a energia para a célula vegetal, por meio do processo chamado de fotossíntese. Os indivíduos, para conseguirem fazer a fotossíntese, as plantas vão necessitar absorver gás carbônico durante esse processo, em presença basicamente de luz, reage-se à luz, o gás carbônico, a molécula de água e vai ser formado durante esse processo fotossintético a presença da molécula de glicose e a presença do gás oxigênio. Como podemos observar, o gás oxigênio ele é o gás fundamental para a sobrevivência dos seres aeróbicos, os seres que necessitam desse gás para respirar. Quais seriam os representantes do reino Plant? Quando falamos em seres do reino Plant, nós podemos categorizá-las em grupo das criptógamas, que são aquelas plantas sem sementes, inclui-se nessa categoria as briófitas e as pteridófitas. As briófitas são plantas avasculares, como exemplo, os musgos e as hepáticas, e as pteridófitas, que são as plantas vasculares, como, por exemplo, as samambaias e as avencas, que são categorizados como sendo vegetais inferiores. Já no grupo das fanerógamas, são aquelas plantas que apresentam a semente. Podemos encontrar
as gimnospermas, que são aquelas plantas que apresentam as sementes desprotegidas, sem o fruto, como no caso do pinheiro do Paraná, e as angiospermas, que são aquelas plantas que apresentam a semente e dentro dessa semente está envolta pelo fruto, que é a planta, basicamente uma mangueira, um cajueiro, uma laranjeira, um abacateiro, que são exemplares de angiospermas, que fazem parte do grupo dos vegetais superiores. Aqui nós temos um pouquinho dos 4 principais grupos de plantas que vamos abordar na aula de hoje. O primeiro grupo é o grupo das plantas chamadas de briófitas. As menores são plantas avasculares. O segundo grupo é o grupo das pteridófitas, o primeiro grupo de plantas vasculares. O terceiro grupo é o das gimnospermas, que apresentam as sementes desprotegidas. E o quarto grupo é o grupo das angiospermas, aquelas plantas que apresentam de fato o fruto. Vamos agora falar um pouquinho sobre cada um desses grupos. Quando falamos em briófitas, temos que ter em mente que temos vários representantes. Temos os musgos, as hepáticas e os antóceros. Também essas plantinhas podem ser encontradas num ambiente preferencialmente mais úmido. Esse ambiente é um ambiente propício para a proliferação desses vegetais. Uma característica importante das briófitas é dizer que são o primeiro grupo de plantas a serem chamadas de totalmente terrestres. São minúsculas, possuem alguns centímetros, até uns 40 centímetros mais ou menos, costumam estar presentes em ambientes úmidos, não produzem nem flor, nem fruto e nem a semente. No lugar dessas estruturas, nós vamos encontrar rizóide, cauloide e filóide, que se assemelham a caule, raiz e folha, respectivamente. Apresentam a epiderme, que é a cobertura que reveste a folha do vegetal, bem fina, impermeabilizante, com a presença de alguns estômatos, que seriam espécies de estruturas que vão auxiliar o vegetal na troca de gases e na absorção desses gases na sequência. Uma característica importante das briófitas que você terá que saber é que esse grupo de plantas, todas elas são avasculares, ou seja, desprovidas de vasos condutores de nutrientes, condutores da seiva. Essas plantas vão absorver a água pelo mecanismo da osmose via rizóide e levar os nutrientes e a água célula a célula por difusão. Esse grupo de plantas não apresenta tecidos de sustentação. A ausência de vasos condutores é um fator limitante no seu tamanho, que geralmente não são muito grandes. Dependem de água para a reprodução, já que são plantas que acabaram de colonizar o ambiente terrestre. Seus gametas são flagelados e a gente costuma dizer que o gametófito, que é a fase que formam os gametas, é a fase predominante em relação à fase do esporófito, que é a fase que produz os esporos no seu ciclo reprodutivo. Quando falamos desses representantes, temos que saber que temos também um segundo grupo, que é o grupo das pteridófitas. As pteridófitas têm uma característica marcante porque esses vegetais estão presentes no nosso dia a dia, tais como samambaias, xaxins, samambaiaçu. Essas plantas elas têm um formato de uma folha que parece que está cortada e algumas são bem pequenas. Elas apresentam estruturas chamadas de soros que indicam que esses vegetais estão no período reprodutivo. Quais seriam as principais características das pteridófitas? Na escala evolutiva, faz parte do segundo grupo dos vegetais. Essas plantas já vão apresentar raiz, caule e folha. É o primeiro grupo de plantas vasculares a ter os 2 vasos condutores de nutrientes, o xilema e o floema. Por apresentar esses vasos condutores, elas já são plantas de porte maior em relação ao das briófitas. Esses vasos não só conduzem nutrientes, mas também vão facilitar
no tamanho desses vegetais. Essas plantas também podem ser encontradas em ambiente úmido, assim como as briófitas. Os seus gametas são gametas flagelados. Fazendo um comparativo entre a briófita e a pteridófita, podemos observar que uma das principais diferenças é que as briófitas são avasculares, não possuem vasos condutores, e as pteridófitas são vasculares, possuem vasos condutores. E por não terem vasos, as briófitas têm um tamanho menor e as pteridófitas, por terem vasos, têm um porte médio. Já no caso das briófitas, elas têm rizóide, cauloide e filóide, e as pteridófitas têm raiz, caule e folha. O terceiro grupo em questão é o grupo das plantas chamadas de gimnospermas. As gimnospermas são plantas que costumam estar presentes em algumas localidades. Elas costumam formar no Brasil aquilo que a gente chama de mata das araucárias. Por exemplo, os pinheiros, também as cicas, chamadas de cicadáceas, que são plantas ornamentais, e alguns exemplares de sequoias. Quais seriam as principais características das gimnospermas? Primeiro, além de serem plantas vasculares, as gimnospermas é o primeiro grupo de plantas a apresentar as sementes, chamadas de sementes nuas. Não só as sementes, mas também elas apresentam raiz, caule e folha, seguido de uma estrutura chamada de estróbilo, que vai funcionar como se fosse uma flor rudimentar, sem pétalas, sem ovários e, portanto, por não ter pétala e nem ovário, ela não vai formar o fruto. E essas plantas, elas vão apresentar gametas diferenciados. Esses gametas são produzidos em estruturas chamadas de estróbilos. O gameta dessas plantas já não é mais flagelado, tá? Como era no grupo das pteridófitas e das briófitas. Basicamente, esses gametas vão ser dispersos por estruturas chamadas de grãos de pólen. Os estróbilos não possuem elementos de atração para agentes polinizadores, logo, esses vegetais só podem ser polinizados pelo vento, pelo processo chamado de anemofilia. Essas plantas ocuparam o ambiente terrestre totalmente, definitivamente, por conta de já não depender mais de água para a reprodução. Seu embrião, ele vai ficar totalmente protegido dentro da semente, aonde ele vai se desenvolver. As gimnospermas são plantas muito importantes, pois elas fazem parte da maioria dos biomas do planeta Terra. O último grupo dos vegetais que nós vamos abordar é o grupo das plantas chamadas de angiospermas. E por que elas são chamadas de angiospermas? As angiospermas são plantas que vão produzir não somente os frutos, mas também as flores. Os frutos diferenciados e as cores diferenciadas das flores vão ser os elementos principais desse grupo dos vegetais. Uma das principais características das angiospermas é a presença não somente das flores coloridas, mas também dos frutos, que basicamente vão ser oriundos da parede do ovário de uma flor. É uma planta totalmente completa, é um dos grupos onde existe o maior número de representantes. São plantas vasculares, com raiz, caule, folha, flores, sementes e frutos. Essas plantas elas vão precisar de elementos que vão auxiliar na sua reprodução, os chamados de agentes polinizadores. E esses agentes polinizadores vão ser atraídos pelas flores. No caso, essas flores, elas vão ter elementos atrativos para esses agentes, como o nectário, que vai produzir a solução açucarada para atrair as abelhas, borboletas, formigas, pássaros, morcegos, os agentes polinizadores, para facilitar na dispersão dos grãos de pólen. E essa união dentro do gameta que vai acontecer desses vegetais
vai permitir a formação da semente. Dentro dessa semente, nós vamos ter o embrião se desenvolvendo. Essas plantas também vão apresentar a flor com o ovário, e esse ovário ele vai se desenvolver para a formação da estrutura chamada de fruto, que vai recobrir toda a semente e proteger. É um dos grupos mais abundantes de plantas no planeta Terra. Essas plantas elas não só são dispersas por esses agentes polinizadores, como os insetos, por entomofilia, como também podem ser dispersos por pássaros, né? E aí, quando eles são dispersos por pássaro, nós vamos chamar o termo de ornitofilia. E quando esses grãos de pólen são dispersos pelos morcegos, quiropterofilia. Na aula de hoje, falamos as principais características gerais dos vegetais. Se vocês tiverem mais dúvidas, vocês poderão recorrer aos monitores, aos auxiliares, e desde já agradeço a presença de todos e espero até a próxima aula. Tchau, tchau!